falar a verdade, eu Anatuba, só sei que o Soura sempre foi Anatuba. Agora, eu não sei nem falar sobre isso. Natuba é a cidade que é o nome antigo. Quando eu era menino, eu ouvia falar de São de Natuba. Eu falar Natuba, eu sabia. Só sei Nova Açores. Os nomes mudam, mas só que o nome não muda. Passa a ser um pouco esquecido, mas não muda. A gente que lembra, né? Mas o mais novo não lembra desse nome, não. A não ser no colégio, quando vai recebendo uma inscrição, né? Ou se depender de mim hoje, voltar a ser o mesmo nome. Meia-noite, fora de hora, não tem do galo cantar. A gente vai torageiro, a chuva do meio, vento bater até amanhã. Deixa o vento dar. Deixa o vento dar. Nova Açores. Quando eu me lembro de tempos melhores, mais simples, de brincar na rua descalço, da primeira vez que eu fiquei bêbado, de virar a madrugada rindo, sem medo, é o Açores que me vem à memória. Açores não. Anatuba. Anatuba evoca o lado nostálgico das pessoas. Um apelido amoroso que materializa imagens que ficaram no passado. Mesmo quando eu nasci, aqui era Anatuba. Talvez de uma juventude que se foi, de pessoas queridas que nos deixaram, de uma época diferente. No tempo, já na Tuba, nós deitávamos na passeia, na frente. Mas a história desse nome é pouco mais do que um eco, prestes a se esvair no vento das boas lembranças. E embora resista, há muito tempo que Natuba não é mais Natuba. Na memória coletiva, nem você citou, né, o nome Natuba permaneceu. Né? Hoje, para você encontrar alguém que conhece esse contexto de Nova Açores ser Natuba, já é mais difícil, já é escasso. Mas até os anos 60, 70, era muito comum as pessoas associar, não a Natuba, documentalmente já era Açores, mas na mentalidade coletiva, na imagem coletiva que se criou ao longo de toda a colônia, né, e uma parte do império, era realmente Natuba. Terra indígena, terra que eu amo, terra que eu adoro, pra mim não tem outra igual. Mandar um alô a Natuba e muito mais. O ser humano sempre buscou lugares que tivessem afluentes de água próximo, né, para poder viver, para poder construir suas moradas e tudo mais. E aqui também não era diferente, né? No Brasil, os indígenas, que os primeiros habitantes, né, do Brasil, as nações indígenas, eles também viviam em locais perto de água, né? Então, aqui em Nova Açores, nesse território, havia um riacho, onde a tribo dos Quiriris fizeram as suas primeiras moradias, onde ela se desenvolvia, proporcionou a fixação deles aqui. Eles se sedentarizaram aqui em torno desse riacho. O riacho hoje que contorna a cidade. Esse riacho hoje ele é muito fraco, uma água muito pouca, né? Então a gente vê o riacho hoje assoreado, quase morto, com aquele fiozinho de água correndo. Mas no período em que os indígenas viviam aqui, eram até navegáveis, né? Natuba para mim representa a história de Nova Açores, a essência de Nova Açores, que são os nativos daqui, né? Que esse nome Natuba veio deles, né? Porque ela, na verdade, é rio que nunca seca, né? O significado. Um rio que nunca seca, um rio perene. E riacho que nunca seca. Os índios chamavam Natuba porque tinha riacho, água corrente, né? Água abundante. E que, infelizmente, nós não tivemos esse contato direto com eles, porque eu não sei o que foi que houve com a população indígena.
As caravelas europeias trouxeram uma maré implacável de doenças infecciosas. Varíola, sarampo, gripe. O sistema imunológico dos nativos não estava preparado e estima-se que metade dos indígenas pereceram nos anos seguintes ao primeiro contato. Depois, foram levados por outra doença do homem branco, a doença do ouro. Eram caçados, capturados, forçados ao trabalho escravo, na extração de pau-brasil, no cultivo de açúcar, na mineração, um ciclo interminável de exploração e morte. De uma estimativa de 4 milhões de pessoas nativas do Brasil em 1500, restaram apenas 300 mil em 1991. Os que sobreviveram ao início da colonização enfrentaram uma nova forma de subjugação. Parte dos que restaram foram aldeados em missões pretensamente civilizatórias da Companhia de Jesus, os jesuítas. Olha, quando os portugueses chegam no Brasil, eles primeiro se instalam, né, nas zonas litorâneas, né, principalmente na área do Recôncavo Baiano. Depois é que foram adentrando nos sertões. Itapicuru partiram missionários para Mirandela, para Massacará. Entre esses trechos se chega então à missão do Natuba, justamente subindo o riacho Natuba de canoa, que é um afluente do rio Itapicuru, chegando aqui a essa região, encontrando pequenas aldeias indígenas. Quanto mais os portugueses iam avançando e tomando terras indígenas, eles pegavam outras aldeias, né, outras nações indígenas e juntavam em missões. A Companhia de Jesus, ela surge como uma resposta à reforma protestante. Quando inicia também o processo de descoberta do Novo Mundo, né, é essa Companhia de Jesus que vai assumir essas missões no Novo Mundo. Então, o papel deles era justamente esse, né? Evangelizar, catequizar os indígenas. E eles realmente vieram cumprir o papel do colonizador, né? Fazer com que os nativos ficassem enquadrados no padrão português, na religião do homem branco, na fala do homem branco, nos hábitos da moradia, nos hábitos de vestimentas. Eles se preocupavam em manter os indígenas restritos a uma localidade. É por isso que eles entram em conflito com os portugueses várias vezes, né? Os portugueses querem a terra, querem dominar a terra para criar gado, mas os jesuítas queriam manter ali a missão. E várias vezes se tentou que Portugal demarcasse terra indígena. A questão dos jesuítas, né? Nós temos catequese, nós temos as missas, né? Temos os eventos religiosos, e quando chega o tempo do plantio, os indígenas não conseguem participar dos eventos religiosos porque eles têm que se deslocar para longe para plantar, porque logo em redor já está aqui as fazendas dos colonos, dos portugueses, né? Mas isso nunca veio a efeito. A terra era o centro da disputa, tanto internamente entre portugueses, jesuítas e colonos, como externamente, entre as diversas empresas nacionais europeias que tentavam garantir o seu pedaço do Novo Mundo. Mas o indígena não era um mero observador. Ele participava ativamente do desenrolar da história, contribuindo para moldar a nossa identidade brasileira, baiana e natubense. No Brasil colônia, várias vezes o Brasil foi invadido por franceses, holandeses, né? E os índios participavam desses conflitos. Os índios haviam índios de um lado e do outro. Haviam índios do lado dos holandeses, haviam índios do lado dos portugueses. Muitos índios foram trazidos e aldeados na Natuba. Foram índios que ajudaram os portugueses em uma das expulsões dos holandeses daqui de Pernambuco. Na carta, quando se pede a demarcação da terra indígena, né, no sertão da Natuba, onde o padre Antônio Andrade faz esse pedido, e nessa carta ele coloca justamente isso, que os índios ajudaram os portugueses, né? Eles merecem essa demarcação porque eles ajudaram os portugueses a retomada do território lá de Pernambuco, né? Expulsando os holandeses. Chega um momento que os próprios indígenas também começam a fazer essas negociações. Nós ajudamos, então a gente também precisa ser ajudado, né? A gente também precisa do nosso território. Mas aí o conflito mesmo surge quando, mais uma vez, os índios já estão aqui, tranquilos, em sua aldeia, aí chega de novo, tem que ir lutar, combater lá os holandeses, né? E aí eles veio a ordem que era para
juntar os indígenas das missões todas que tinham aqui na região, né? De Nova Açores até sair lá em Euclides da Cunha, aquela região ali, até a Jacobina. Era para juntar tudo e levar para combater os holandeses. E aqui em Nova Açores teve um líder dos indígenas, né, que não aceitou. Ele acabou matando o capitão de ordenança que veio lá da capital. E com isso ele acabou sendo preso, esse indígena, mas todos os que se rebelaram contra a prisão dele também acabaram sendo enviados para cá soldados para sufocar uma revolta. A ideia era sufocar uma revolta e no final virou um conflito armado onde morreram em torno de uns 300 a 500 indígenas, né? A catequese no idioma quipeá, a esquecida língua dos quiriris, é um dos poucos registros que restam do dialeto. Do ano de 1698, nos permite vislumbrar um pouco da mentalidade do colonizador sobre esse evento. O texto se dá através de perguntas e respostas entre nativos e padres, em português e em uma transliteração do quipeá. Indaga o indígena: de que modo nós somos maus pelos pecados dos nossos avós? Eis a resposta. O principal dos índios da Natuba cometeu um crime, antigamente, contra os brancos, matando um capitão. Então todos os brancos se deram como inimigos dos índios da Natuba e de todos os quiriris, por serem todos da mesma nação do principal criminoso. Assim obrou Deus conosco. Pecou Adão, nosso pai, contra Deus, e por isso Deus se deu por ofendido, não somente de Adão, mas de todos os seus descendentes. O Diretório Pombalino, implementado pelo Marquês de Pombal com o intuito de afastar a influência da Igreja na administração da colônia, instituiu uma série de reformas políticas e educacionais. O ano era 1755. Na educação, tira a educação dos jesuítas. Os colégios jesuítas eram os principais centros de educação do Brasil colônia. Ele tira, então, dos jesuítas a educação, transfere isso para o Estado português. Até então, o idioma mais falado no território brasileiro era o Inhegatu, a língua geral, uma espécie de derivado do contato do português com o tupi. Agora, a língua portuguesa passa a ser a língua oficial, não mais as, aspas, línguas profanas aqui encontradas, como era a prática dos padres da Companhia de Jesus para se aproximar dos nativos, que, além disso, são, pelo menos no papel, equiparados aos colonos brancos. Além também de transformar as missões que haviam, as aldeias que haviam missionárias, em vilas, que recebem já de imediato títulos portugueses, né? Como, por exemplo, a missão do Natuba, missão de Nossa Senhora da Conceição do Natuba, se transforma em Vila de Nossa Senhora da Conceição do Soure, né? Uma breve homenagem a uma cidade de Portugal que chama Soure. Então, assim, com essa mudança, os jesuítas são expulsos do Brasil por conflitos entre jesuítas e picolonos e jesuítas e a coroa portuguesa, né, de interesses, porque os portugueses queriam as terras deles, diziam que os jesuítas iam tomar as terras deles. Quando os jesuítas criavam missões com aldeias, estavam tomando as terras dos colonos. E aí, devido a esses vários conflitos, e depois dessa entrada do Estado português na educação colonial, então os jesuítas são expulsos do Brasil. Nova Açores, isso é a marca da força, é a marca do poder. Então, o colonizador chegou aqui, era ele quem ditava as normas e competiu os índios obedecê-los, porque vocês viram, o extermínio foi grande, que a gente não tem um indígena quiriri morando no nosso território, nenhum. Aqui foi uma das missões onde se demorou mais tempo para esse aspecto de indígena ser
esquecido. Faz-se necessário cada vez mais resgatar a cultura local. Hoje não é só a cultura indígena que está, de certa forma, esquecida, mas também a cultura popular. Descolonizar um pouco as mentes, né, para a gente repensar na nossa identidade, porque se perde a identidade. Né? É tanta influência de uma globalização que nós temos hoje que a gente também acaba perdendo a nossa identidade. Foi Rui Barbosa que citou essa frase em um dos seus textos falando sobre a pátria, né? E ele disse que não ama a pátria grande e que não ama a pequena. Não é o forró apenas que faz a nossa identidade, mas existe cultura local também. Por exemplo, na melancia existe a cultura do samba, né? Que se a gente brincar, se a gente fechar os olhos para isso, se perde. Os mais velhos acabam, né? Indo embora e os mais novos não aprenderam, não deram valor e que se deixar se perde. Uma cultura americanizada, né? Ou uma cultura europeia que vem cada vez mais se entranhando nas mentes. Cada vez mais a gente vê isso se perdendo justamente por haver uma segregação, uma ocultação, né, da cultura local. É como se não tivesse importância. E que aos poucos vem sendo destruídas essas manifestações do passado e que as gerações presentes precisam conhecer. Né? Nós temos artistas aqui também, né? Temos artistas também em nossa região. Tem corta essa papa. Não, aqui é pra sexta-feira da Páscoa, é o virar bicho. Aí fica toda. Ele é escultor, pintor, ele é amante da natureza, ele tem um verdadeiro santuário de cultura dentro da sua casa, né? Para a gente buscar exatamente essas figuras que ainda estão aqui, deixando esse legado, como meu colega... Eu sou José Aristides de Oliveira. Eu sei, eu era diferente, né? Eu já tinha gravado aqui uma bata de feijão, eu já tinha um gravador CCE, que eu saía aqui pras rezas, pra samba, aí gravava. O pessoal achava a coisa mais diferente do mundo. Aqueles que ele cantava ali, veio com um aparelho, a mesma voz, a mesma coisa. Aí tinha uma mulher mesmo, eu tava numa reza, chega Aristides, vem a gravar, vem a gravar a reza. E na região de Pernambuco, já está em extinção. Olha, nós queremos fazer um trabalho aqui para a universidade, um trabalho folclórico, musical. Aí sei que viemos de Feira Santana para aqui. Meu pai tinha feijão de corda aqui no armazém, eu já sabia disso. Aí trouxemos a gravadora trouxe a aparelhagem toda, trouxe motor para fornecer energia elétrica que não tinha aqui. Aí colocamos o motor bem longe daqui, uns 200 metros. Não registrei nenhuma música em meu nome, porque a música não tinha autor. É do pessoal mesmo, regional, a música que eles criaram. Nós vamos escutar nesse tanto. Com certeza. Tudo algum instrumento? Não, o instrumento é batendo feijão. Aí você vê a chiada do feijão. Cuidado, São Paulo vai te levar. São Paulo vai te levar. São Paulo vai te levar. Ei, a toma cuidado, São Paulo vai te levar. São Paulo vai te levar. São Paulo.
do sul. É um gravatá que chama gravatá. E os índios chamam isso aqui ribipá, aribipá, né? Na linguagem de PA, na língua indígena a gente fala assim: Mira demor, Edizer, Padizum, Iurá, Lixé. Isso aí é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fomos até Mirandela. Mirandela, antes Saco dos Morcegos, é a única que ainda resiste entre as 4 aldeias quiriris assentadas pelos jesuítas. Eram elas Natuba, Canabrava, a própria Saco dos Morcegos, essas no sertão baiano, e Jeru, em Sergipe. Já ao entrar no povoado, a atmosfera cristaliza a luta dos nativos. E não é uma luta distante que está num passado esquecido. Porque até 1988, a Constituição de 88, nós não tínhamos juiz. Nós éramos o quê? Tutorado do Estado, considerados ingênuos. Então a gente não podia sequer comprar nada. Os quiriris resistiram às secas, fome, aos interesses de fazendeiros para manter a sua terra. E somente em 1995 eles conseguem a reconquista do território demarcado de Mirandela. Foram anos de lutas judiciais e territoriais que culminaram na expulsão dos poceiros. O cacique Lázaro foi a principal liderança encabeçando essa luta. Então o cacique, ele acreditava nisso que ninguém acreditava. Porque imagine você que num processo de 200, 300 anos, você vai perdendo sua identidade. Mas qual foi a nossa vantagem? Não perdemos nossa identidade. É um refúgio de resistência e identidade para o povo quiriri. A comunidade carrega consigo a força de suas tradições e a memória de uma luta constante por reconhecimento, por sobrevivência. Índio frecheiro e caçador, índio frecheiro e caçador, grito pão, índio encontrou, grito pão, índio encontrou, índio frecheiro e caçador, índio frecheiro e caçador, grito pão, índio encontrou, grito pão, índio encontrou, índio frecheiro e caçador. Há mais de 3 séculos atrás, essa aldeia Saco dos Morcegos ela foi determinada nos anos de 1700, quando foi construída esta igreja, chamada hoje por Senhor da Ascensão, que veio os jesuítas de Portugal, e aqui escravizou estes índios, que encrontaram os jesuítas, encrontaram aqui estes índios, zelando o pai Tupã deles, que é Senhor da Ascensão. Ele é um santo nativo. E aí o idioma, os jesuítas chegou aí enganando para os índios, pediu para os índios rezar junto com eles, os índios não sabiam rezar, que eles falavam o idioma deles. Uma perdição que hoje a gente está buscando, que nem nas escritas está, né? Está entre Deus e a mãe terra e a mãe natureza. E é isso que a gente está pedindo a Deus e a mãe da terra e a mãe natureza, que nos traga os seus mensageiros e diga esta para nós. Sei que é triste, porque é uma coisa perdida há muitos anos, né? Que nem na escrita a gente se encontra, mas aqui ela está. Na Natuba, a identidade indígena foi diluída, esquecida. Mas em Mirandela, a resistência perdura. Os quiriris encontram maneiras de manter viva e redescobrir a sua essência. Oh,
Natuba é um eco dessa cultura apagada, uma lembrança persistente de uma identidade que se recusa a desaparecer. Das lembranças de tempos passados, da nostalgia dos dias vividos e do amor incondicional por sua terra, emerge uma identidade única. Essa identidade, forjada na resistência e na resiliência, continua a fluir, forte e inabalável geração após geração. É a corrente de histórias, tradições e memórias que atravessa os tempos nutrindo a alma de um povo. Nosso riacho secou, mas nossa cultura, nossa essência, há de resistir ao tempo, que nunca segue. Natuba.